Pessoas que se afastam da Igreja de Cristo. Está no ar, Universo Espiritual, mais um programa da Web TV e SJC desvendando os mistérios do mundo espiritual. Pessoas que se afastam da Igreja de Cristo. Entenda, estou falando não é de um ministério específico, do Ministério SJC ou de outro ministério. Eu estou falando da Igreja de Cristo, que é a soma de todos os ministérios, para ficar bem claro. Então preste bem atenção, por que muitas pessoas se afastam? Tem alguns fatores, mas principalmente existe o quê? A ação do diabo, a ação de Satanás. Ele sabe muito bem que é na igreja que as pessoas vão ouvir a palavra. E como está escrito, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então ele vai trabalhar para que as pessoas desistam, elas venham recuar e não permaneçam na igreja. O Senhor Jesus, em Marcos capítulo 4, ele deixa claro porque muitos desistem quando ele conta a parábola do semeador. Daqui a pouco estarei lendo aqui e passando para vocês o que Cristo explicou, o que acontece com muitas pessoas, porque elas desistem, porque elas recuam. Mas vamos lá, antes da leitura, muitas pessoas desistem da igreja, se afastam, porque elas estão procurando a perfeição naqueles que pregam o Evangelho, procurando a perfeição nos membros da igreja, aonde essa pessoa que procura a perfeição nos outros, se ela chegar, se olhar no espelho, a pessoa que ela vai ver no espelho é perfeita, então para você querer a perfeição dos outros, aí primeiro você tem que se olhar no espelho e ver a pessoa aí no espelho. Ela é perfeita? Você pode já ter tentado várias vezes, ser, mas não tem como. A perfeição só se encaixa em Cristo Jesus. Então vamos lá. Você tem que olhar para Cristo. Eu não estou dizendo aqui que os que pregam a palavra, os membros, têm que viver de qualquer jeito, mas são seres humanos que estão sujeitos a errar, a falhar. Mas cada um, meu filho, vai dar conta diante de Deus. Todas as nossas obras, tudo que a gente fizer aqui, a gente vai dar conta no dia do juízo final. As nossas obras, a gente vai ter que dar conta tanto do que a gente falou, do que deixou de falar. Mas você não tem que estar olhando para o que os homens fazem ou deixam de fazer. Você tem que olhar para Cristo e entender que sempre vai existir os remanescentes, homens de Deus, que realmente têm sim a verdade, a sinceridade, que fazem por amor à obra de Deus, que se entregaram, largando tudo para servir a Cristo. Existem sim os verdadeiros, existe também os falsos, os enganadores, existe sim. Em todo lugar existe pessoas de bem e existe pessoas do mal. Existe aqueles que fazem por amor, com verdade, com sinceridade, como aqueles que fazem por interesse, com engano, com mentira. E se tratando da Igreja de Cristo, o joio e o trigo estão juntos. Mas vai chegar o grande dia que o joio vai ser tirado, vai ser separado do trigo, mas ainda não é o tempo. Mas muitas pessoas acabam se afastando da igreja por conta dos erros dos outros. Não, meu filho. Você tem que olhar para aquele que acertou, que é o Senhor Jesus. Não é para estar olhando para os erros dos seres humanos, das pessoas que fazem parte da igreja. Muitas pessoas vivem pulando de galho em galho.
Hoje está em um ministério, amanhã está em outro ministério, procurando perfeição. Essa pessoa vai para onde? Vai fazer o quê? Ela precisa o quê? Buscar ao Senhor Jesus e ter sim um ministério, uma igreja, um pastor. Não existe ovelha sem pastor. Eu não aceito isso, eu não quero isso. Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Cada um tem o direito de fazer a escolha que quiser. Mas você só não pode escolher o quê? As consequências das suas escolhas. Então muitos se afastam procurando a perfeição. Nunca vai encontrar. Agora, se você está em um ministério e você procura aquele que é perfeito, procura o Senhor Jesus e está ali orando pelo líder do seu ministério, por aquele pastor que Deus levantou, Senhor, abençoe ele, dê-lhe sabedoria, livre ele, porque não é fácil, você sabe como é difícil. Você na sua casa, você tem dificuldade para lidar com 1, 2 ou 3 ou 4 filhos ou mais filhos? Você tem que lidar com cada um de uma forma diferente? Você tem sua família e tem as dificuldades dentro da sua própria casa, da sua família? Tem aqueles que é mais fácil de você lidar e tem aqueles que é mais difícil? De repente você não consegue nem governar a sua casa e quer criticar o pastor que tem tantas ovelhas para cuidar. Você quer criticar e julgar alguém que está ali à frente de um mundo, que tem que cuidar de tantas famílias, de pessoas oprimidas, sobrecarregadas, de pessoas de bem, de pessoas também fingidas, de pessoas que gostam de levantar falso. É fácil. E acima de tudo, estar ali à frente de uma obra é enfrentar o que é o inferno, é estar na linha de frente para lutar e brigar contra as potestades e principados. Então, antes de você estar julgando, antes de você estar criticando e apontando, se coloque no lugar da pessoa. Se coloque no lugar da pessoa. É como um exemplo simples. Muitos que são funcionários chegam e dizem: é fácil meu patrão aí, ó. Tem a casa dele, casona boa, tem casa na praia, tem um carrão. Mas de repente, esse patrão aí não tem nem prazer nessa casona, nesse carrão. Por quê? A dor de cabeça que ele tem para manter a empresa, para pagar os funcionários, para pagar impostos, os problemas que ele tem, vamos lá, de repente já está enfermo, tem o dinheiro para comprar a comida que ele quiser, mas é aquela coisa, tem o dinheiro, mas não pode comer, porque está doente, de tanta dor de cabeça, de tantos problemas, e aí com o passar do tempo adquiriu sim alguns problemas de saúde. Aí é fácil você chegar e falar: fulano está aí, estou enricando ele. É melhor ele enricando cada vez mais, porque você tem o que? A garantia do seu salário todo mês e tem uma empresa para você trabalhar. Então muitos falam as coisas sem noção. Se coloque no lugar dele, comece a tomar conta de uma empresa. Então, meu filho, como disse o Senhor Jesus, antes de tirar o argueiro, antes de querer tirar o cisco do olho dos outros, primeiro tire o quê? A trave que está no seu olho. Eu repito, de repente você não consegue governar nem sua própria casa. Você não governa nem você, porque abre a boca e fala sem pensar, fala tanta besteira e acaba se amaldiçoando e dando lugar para o diabo. Eu não estou aqui julgando, condenando ninguém, apenas estou o quê? Dando consciência. E a gente dá consciência com a verdade, para que você não caia no engano do diabo. O diabo, meu filho, é muito esperto e ele vai trabalhar para que você não olhe para Cristo, para que você não olhe para o sacrifício dele e você só passe a olhar para o erro e as falhas das pessoas. Para você se frustrar, se decepcionar e se afastar e ficar como ovelha sem pastor, sem rumo, sem direção, criticando tal ministério, criticando o ministério, criticando o líder de tal ministério.
falando de um, falando de outro e não se firma. O diabo estava lá no céu. O pastor dos pastores, o diabo rejeitou. Estava lá o pastor dos pastores, os melhores obreiros, mas lá no céu teve rebelião contra Deus, que é o pastor dos pastores. Teve a rebelião lá contra os melhores obreiros. Lá no reino dos céus teve isso. O diabo se rebelando contra Deus e o diabo com a terça parte dos anjos. E onde aconteceu a grande batalha, o diabo foi lançado. Aí você quer o quê? A igreja perfeita, você quer? Se lá no céu, meu filho, o cacete comeu, o diabo com a terça parte dos anjos se rebelaram contra o pastor dos pastores. Imagine aqui na terra, então, meu filho, olhe para Cristo. Porque Cristo morreu e ressuscitou para reconciliar tantas coisas nos céus como na terra. Olhe para o Senhor Jesus, siga o Senhor Jesus, mas você tem que entender, você tem que ter um ministério, tem que ter um pastor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crer no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Seguros. Crer nos seus profetas e prosperareis. O Senhor Jesus deixou bem claro também, através do apóstolo Paulo. O Paulo disse que Jesus levantou um para apóstolos, outro para evangelistas, outros para pastores, para doutores. Doutores o quê? Do entendimento, a sabedoria, de interpretar a palavra. Então o próprio Jesus levantou. E você quer agir contra o que o próprio Jesus Cristo determinou? E o Senhor Jesus disse: aquele que receber, aquele que eu enviar, a mim me recebe. Vamos lá. Se você recebe aquele que está pregando a palavra, anunciando Jesus Cristo, então você está recebendo o próprio Cristo. Olha a honra que Jesus deu. E o Senhor Jesus disse: se você der um copo com água para um daqueles que pregam o Evangelho, você não perderá o seu galardão. Então quem levantou os apóstolos, os pastores, os evangelistas, foi o próprio Jesus Cristo. Abra sua mente. Eu não quero saber mais de igreja, esse negócio de pastor. Então também não vamos mais procurar os médicos, porque tem um médico que é enganador, tem um médico que é carniceiro. Não, meu filho, não é assim não. Tem médicos que realmente eles se doam, eles amam o trabalho deles em salvar vidas. Então, se for generalizar, não vá mais procurar os médicos, não vai mais para o hospital. Todo enfermeiro. Não, meu filho, não é todo enfermeiro. Tem enfermeiro que é humano e tem enfermeiro que está ali só por dinheiro. Então, não procure mais pedreiro para fazer sua casa, reformar. Porque o que tem de pedreiro enganador, mas também tem os verdadeiros. Eu não vou mais pintar a minha casa porque todo pintor é enganador. É assim não. Existe o pintor que realmente faz o trabalho dele com verdade, com sinceridade, não vai enganar você. É desse jeito ou não é? Tem uma causa, eu não vou mais procurar advogado, porque todos os advogados são enganadores. Não é assim não. Tem os verdadeiros. Em todo lugar, meu filho, em todo setor, tem os do bem e os do mal. Agora você tem que orar, pedir ao Senhor Jesus que Ele guie você aos do bem e você seja prudente, simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Orai e vigiai. Você ora, mas também tem que vigiar. Então assim também em relação à igreja, a pastores. Todo pastor é assim. Não, meu filho, não é assim não. Existem os verdadeiros, existem os remanescentes. Cristo Jesus levantou os pastores, mas o diabo, assim como o homem plantou lá o trigo e o diabo veio e também colocou a semente do joio no meio, então o diabo também plantou o quê? Pastores enganadores no meio dos verdadeiros pastores. Dentro da igreja tem o joio, tem o trigo.
Tem aqueles que estão ali porque realmente querem a salvação, querem Jesus, querem salvar sua casa, sua família, mas tem muitos que estão ali para fofocar, para estar olhando para a roupa dos outros, para estar falando mal de um e de outro, para estar ali até na hora do culto, o pastor pregando, e ele discordando e contaminando os outros. É como uma fruta podre no meio das outras frutas. Mas não é por isso que a gente eu vou deixar de pregar, porque existem pastores enganadores, mentirosos. Eu vou deixar de pregar porque na hora da pregação tem pessoas que não valorizam, ficam no telefone ou ficam ali conversando. Eu vou deixar de pregar? Não, meu filho, eu tenho que pregar Jesus Cristo para todos. Quem quiser ouvir, quem quiser se entregar a Ele, se entregue. Quem não quiser, faça o que quiser. A palavra é viva, a palavra é eficaz. O Senhor Jesus disse, vinde a mim. Então, quem vem até Ele com o coração aberto é abençoado, quem não vai sofrer as consequências. Então, nada vai me impedir de pregar o Evangelho, nada vai me impedir de eu continuar crendo nos pastores, nada vai me impedir de eu continuar crendo na palavra de Deus, porque eu sei muito bem do sacrifício que Cristo fez e eu sei muito bem o que Ele fez na minha vida. Você tem que olhar para o seu testemunho, o que Jesus fez na sua vida. Não tem como, eu não tenho dúvida que Jesus Cristo é real, que Ele vive. Eu não tenho dúvida que Ele usa pastores, a palavra mostra isso, e foi através da igreja evangélica, foi através dos pastores, que hoje eu estou aqui pregando o Evangelho, que fui liberto da maldição, que saí das trevas, que saí da idolatria, das superstições, e hoje para mim só há um Deus e um caminho para chegar a esse Deus, que é Jesus Cristo, e foi através da igreja, do pastor. Então não importa, meu filho, o que as pessoas vão fazer ou deixar de fazer dentro da igreja, o que pastores vão fazer ou deixar de fazer, o meu pastor acima de tudo é o meu Deus. E o pastor Marcelo, que Deus colocou aqui na terra com esse ministério que mudou minha vida, a minha história. E tem mudado a vida e a história de muitas pessoas. E hoje eu sou um instrumento, tenho o poder nas minhas mãos para curar os enfermos, libertar os oprimidos. Já expulsei e vou expulsar muitos demônios da vida de pessoas. Então como é que eu vou recuar? Como é que eu vou desistir? E acima de tudo, o meu testemunho, só eu sei o que eu vivi, como era a minha vida e como é hoje. E aqui, ó, a minha mente é outra, o meu coração é outro. Então vá se danar, Satanás. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o espírito dos crentes raízes. Agora, crente Nutella, cheio de frescura, qualquer coisinha, eu não vou mais, eu não quero mais. O problema é seu, meu filho. Se você continuar firme, se você crer, Jesus vai salvar a tua alma. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É a palavra. Quando a palavra diz, aquele que perseverar até o fim, já está claro que não vai ser fácil, mas o que perseverar vai ser salvo. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então vai vir o quê? Tentações, prazeres, o diabo vai trabalhar, vai vir de tudo. Mas se você permanecer fiel ao Deus vivo, a Jesus Cristo, você receberá a coroa da vida, a sua salvação. Então eu estou correndo atrás dessa coroa, eu estou correndo atrás da vida eterna. E enquanto eu estiver aqui, eu creio que Ele vai suprir minhas necessidades, vai me guardar. E se não acontecer, mas eu tenho que manter firme a minha fé, porque o melhor é o que está por vir. O que vivemos hoje não se compara com o que está por vir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, após essa explanação, vamos aqui para a parábola do semeador, mas na verdade eu já vou ler para vocês a partir do versículo 14 de Marcos 4, quando o Senhor Jesus começa a explicar a parábola. Ele começou dizendo assim, ó, saiu um semeador, né, para semear, saiu com umas sementes, e as primeiras sementes caíram na beira do caminho. Vamos lá, não caiu na terra mesmo ali, na terra que estava cultivada, na terra fértil, caiu à beira do caminho. A semente que caiu à beira do caminho, vamos lá,
elas não chegaram o quê? A ficar dentro da terra realmente, ali embaixo da terra, para poder criar as raízes e se estruturar. A essas sementes que caíram à beira do caminho, vieram as aves, os pássaros e a comeram. Aí olha Jesus dizendo agora aqui o que significa isso. Vamos lá, versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. Vamos lá. O semeador, o agricultor, Jesus está explicando aqui. O que semeia é o que semeia a palavra. Vamos lá. O semeador é o pastor, o pregador, que prega a palavra. O 15. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então Jesus começa a explicar. A semente que caiu ali na beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. Então vamos lá, muitas pessoas chegam na igreja e muitos recebem ali a palavra, mas você vê que eles vêm, mas de repente somem e não vêm mais. O que acontece? Eles receberam ali a palavra, mas o diabo veio e roubou a palavra. E eu acredito que essa pessoa não abriu o coração, não se entregou. Aí o diabo vem o quê? E rouba aquilo que foi semeado. Então, já começa por aí, porque muitos se afastam, porque muitos desistem. Aí você vê o quê? A ação do diabo não é brincadeira. O diabo sabe muito bem que a igreja tem um trabalho maravilhoso de converter, de libertar, de conduzir as pessoas à verdade, a Cristo. Aí você vê a ação do diabo. Vamos lá, vamos agora. Versículo 16. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Olha só, o Senhor Jesus falou na parábola. A primeira semente caiu na beira do caminho e as outras sementes caíram em cima de pedras. E em cima dessas pedras, vamos lá, tinha terra, mas pouca terra. Aí aquela semente que caiu ali, ela germinou, certo? Começou a crescer as raízes, mas não tinha terra suficiente para ela se estruturar. Então, o que significa isso? A pessoa vem, recebe a palavra, certo? Com alegria, mas ela não consegue se estruturar. Como assim, pastor? Vamos lá. A gente vê que muitas pessoas só têm o quê? Como se diz, fogo de palha. Ela logo, assim que ela ouve a palavra, eita, eu quero me batizar, eita, eu quero evangelizar. Pastor, tem uma oportunidade para mim? Como é que faz para mim fazer a obra? É pessoas que assim chegam na igreja, ela já recebe com alegria, mas vamos lá, ela não tem raiz, ela não está estruturada. Aí é onde o pastor tem que fazer o quê? Um trabalho de consciência, passar propósito de oração, dar ela consciência que ela precisa o quê? Ler mais a Bíblia, orar, jejuar, se entregar. Aí é onde tem esses que já estão chegando na igreja, já recebe logo o quê? Um cargo. Mas ele não tem estrutura para suportar o quê? Aí olha só, depois sobrevindo as tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam. Porque por conta da palavra, como disse o Senhor Jesus, por causa do meu nome sereis o quê? Perseguidos. Então do momento que a família fica sabendo, eita, agora está na igreja dos crentes, agora vai aprender a roubar com o pastor, agora vai começar a fazer isso, fazer aquilo outro, agora vai se tornar uma pessoa chata, criticando. Aí a família já começa o quê? A criticar, a perseguir. Os amigos se afastam. Vem as perseguições no trabalho, a zombaria, e vem também o quê? De repente problemas financeiros, problemas profissionais.
Aí essa pessoa que não tem o que? Estrutura, não tem raiz, assim como a planta que está ali, ó, em cima das pedras e não tem a terra suficiente, ela vai o quê? Ela vai morrer. Assim como vem o sol e aquela planta vai morrer porque as raízes não vai receber os nutrientes por conta da pedra, então essas pessoas que não se estruturam, recebe logo com alegria, já começa a fazer alguma coisa na igreja, já começa a receber cargo, mas não tem estrutura, vai vir as perseguições, aí por isso muitos se afastam. Versículo 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha só, agora, outra parte das sementes cai o quê? Entre os espinhos. E o que acontece quando a semente está entre os espinhos? Vamos lá, a semente ela caiu ali, ela vai o quê? Germinar, vai crescer. Só que tendo o quê? Os espinhos, aquelas outras plantas, vai sufocar e ela vai morrer. Quem já morou no sítio e trabalhou na roça sabe. Eu nasci, me criei no sítio e trabalhei na roça. Vamos lá. A gente plantava o feijão, o milho e a gente tinha que fazer o quê? Tinha que capinar, tirar aqueles matos, aquelas ervas daninhas, ali com a enxada, tirar aqueles matos, colocar mais terra no pezinho de milho, de feijão, limpar para que ela o quê? Pudesse receber a chuva, os raios do sol, respirar recebendo, né, o ar, o vento. Mas se deixar os matos crescerem, normalmente o mato vai crescer mais e vai sufocar. Então, a semente que cai entre os espinhos, ela vai sufocar. Aí o que acontece? Essas sementes são as pessoas que vão se sufocar. Elas ouviram a palavra, creram, mas elas vão se sufocar com o quê? Com as ambições. Elas querem que tudo aconteça na hora dela, do jeito dela. Ela só pensa no dinheiro, nas riquezas, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas, meu filho, tudo tem o seu tempo, é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Ela vai se sufocar por quê? Vem as ambições e por conta dessas ambições, mas espera aí, eu estou na igreja, agora eu tenho que fazer votos, eu tenho que ser dizimista, eu tenho que estar tirando do meu. Você faz se quiser, está escrito, é de livre e espontânea vontade. Mas também o que acontece? Ela no lugar o que de se preocupar em conhecer a palavra mais e mais, em evangelizar, em trazer pessoas para a igreja, ela só vai pensar o quê? Em trabalhar, em querer conquistar. Aí aonde também o diabo vai o quê? Vir com propostas. E aonde o quê? Ele vai vir com facilidade, aí de repente para enricar, para ter isso, aquilo, outro, pode começar a fazer coisa errada, roubar, enganar, trabalhar com engano, passando a perna nas pessoas. Um exemplo, trabalha vendendo frango, tem lá um abatedor. Aí o que acontece? A balança, vamos lá, na balança ela colocou 800 gramas de frango, mas para o cliente aparece 1 quilo, mas na verdade não é 1 quilo, é 800 gramas, 700 gramas, enganando a pessoa. A mão enganosa empobrece. E de outras formas também, que vai estar o quê? Enganando, trapaceando, e Deus não se agrada. Aí o que acontece? É uma ambição, eu quero mais, e aonde vai se sufocando, aí o Espírito Santo vai cobrar, vai para a igreja, o pastor prega, para que a pessoa seja honesta, para que a pessoa creia, o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada, aí isso sufoca ela deixa, ela recua. Versículo 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Aí olha só, a semente que cai em boa terra são aquelas pessoas que ouvem a palavra,
com o coração aberto, ela está ali para servir, para ser fiel, para honrar o Senhor em qualquer situação. Aí ela vai produzir 30, 60, 100. O que significa isso? Ela vai ouvir a palavra, ela vai fazer o quê? Ela vai evangelizar, ela vai fazer propósitos, ela vai clamar para salvar a família, vai evangelizar no trabalho, vai evangelizar na família com sabedoria, porque a nossa melhor pregação, a nossa melhor evangelização é o nosso testemunho, é o nosso comportamento, é a mudança que acontece. O que roubava deixa de roubar, o que enganava deixa de enganar. O que estava se prostituindo deixa de se prostituir. Então é uma mudança. As pessoas, rapaz, fulano mudou, fulano está diferente. O que vivia bebendo, se prostituindo, deixa essa vida. E agora é um homem de família, é um pai que cuida dos filhos, da esposa. É uma pessoa que paga o que deve, porque antes não pagava ninguém, agora está pagando. Então é uma mudança, ela vai produzir, ela vai evangelizar, vai trazer pessoas para a igreja. Então essa pessoa é a semente que cai em uma boa terra e produz 30, 60, 100. Vai produzir. Ela agora vai produzir evangelizando e também vai trabalhar. E com o suor do seu trabalho vai contribuir com a obra de Deus, com amor, com alegria. Amém, povo de Deus? Então está aí a mensagem. Porque muitos se afastam. Está aí os exemplos. Mas a escolha é sua. Você pode ser essa semente aqui do versículo 20 de Marcos 4, ser uma boa semente que caiu numa boa terra, que é abrir o seu coração para Jesus, seguir a Jesus, esqueça os erros dos outros, siga a Cristo, faça para Ele, sirva a Ele, trabalhe para o reino dEle, mude, se arrependa, se entregue ao Senhor. Se procederes bem, tudo irá bem. Existe uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve para o que não serve. Passe a servir ao Senhor. Se entregue a Ele, confie nele e tenha certeza, o melhor e o mais Ele fará. Amém, povo de Deus? Vamos fazer uma oração. E olha só, antes dessa oração, deixa eu dizer uma coisa para você. Pega esse link, essa mensagem, envia para pessoas que estão afastadas, envia para pessoas que estão distantes do Senhor e até para aqueles que criticam, manda para eles. E eu tenho um recado para você que critica e para você que se afastou por alguma coisa. Vamos lá, você que se afastou da igreja, estou falando da igreja de Cristo, não estou falando de um ministério específico. Você que se afastou da igreja de Cristo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você quer a salvação de sua alma? Aí vamos lá. O que Jesus fez por você não é o suficiente? O sacrifício dele não está acima de você e de qualquer erro seu ou dos outros? Então, meu filho, esqueça o que passou. Hoje, procura. Se você já tem um ministério, volta para ele. Você já tem pastor, volta, pede oração ao teu pastor, pede perdão a ele. Volta para a igreja, volta. Se você nunca foi uma igreja, vá, procure. Faça isso. E você que critica, primeiro se olhe no espelho. Você é perfeito? Então você vai ver que você não é. Então, no lugar de estar criticando, se coloque no lugar. Se coloque no lugar das outras pessoas. No lugar de ficar querendo tirar o cisco, o argueiro dos olhos dos outros, tira a trave que está no seu. Observe que você tem muitas coisas para resolver da sua vida. Você tem muita coisa para mudar. Você está criticando o líder de algum ministério, você está criticando alguém que faz a obra. Primeiro para e pensa, tu está conseguindo governar a tua vida? Não vou falar nem da tua casa. Tu está conseguindo governar a tua própria vida? Tu consegue mandar em tu mesmo? Só pense nisso. E depois, veja o que você vai fazer. Eu digo isso não é brigando com você, julgando você. Eu digo isso, meu filho, para a salvação de tua alma. Volta para Jesus, esquece o teu achismo, o teu egoísmo. Cristo te ama e quer salvar tua alma. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por este momento, por esta palavra.
E te peço, manifesta a tua graça, o teu poder sobre a vida deste povo. Ilumina a mente deles, o coração deles, que essa mensagem não esteja só na mente, no coração, mas na alma deles, porque o objetivo é estar na tua presença. O Senhor disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E como disse Paulo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, meu Pai, manifesta teu poder sobre essas vidas. E toda ação do diabo, todo espírito de incredulidade, todo espírito de contenda que age nas igrejas e na vida dessas pessoas, cai por terra agora. Sai agora a cegueira espiritual, maldição dessas vidas. Em o nome de Jesus, saia. Todos respirem profundo. Digam graças ao Senhor Jesus e diga comigo, Senhor, perdoe os meus pecados, as minhas falhas e me ajude a voltar para a tua casa, a tua presença. Me perdoe por estar criticando e olhando para os erros dos outros, esquecendo os meus erros. Me ajude a estar na tua presença. Tenha misericórdia de mim e me dê forças para voltar para a tua casa. Amém e amém. O Senhor Jesus abençoe. Até a próxima.